Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Natália. Oi, gente, pra quem não me conhece também, eu sou a Daisy. Oi, eu me chamo Brenda. E eu sou a Amanda. Hoje falaremos sobre a biblioteca escolar e a organização do acervo. Estamos aqui nos apresentando para que vocês possam associar as nossas vozes durante a apresentação, pois o programa que utilizamos é bem pesado, que não permite que a gente tenha uma apresentação fluida se aparecermos. Mas chega de enrolação e vamos para a apresentação. Como já mencionado, falaremos aqui sobre a biblioteca escolar e a organização do acervo. E para começarmos, temos a frase dos autores Heineschein e Fachin, que diz: a biblioteca escolar é um espaço em que as crianças encontram material para complementar sua aprendizagem e desenvolver sua criatividade, imaginação e senso crítico. A biblioteca escolar não deve ser entendida como um mero depósito de livros organizados à disposição de usuários. Ela é uma das ferramentas essenciais no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a existência de uma biblioteca no ambiente escolar é justificada por complementar o processo educacional, servindo de suporte para todas as disciplinas, fonte de consulta do corpo discente e docente, além de incentivar o hábito da leitura. A biblioteca, através dos profissionais que nela atuam, precisa se preparar para conhecer as necessidades informacionais de seus usuários, objetivando a promoção e o desenvolvimento da competência informacional, que se inicia na idade infantil e vai até a adulta, através de serviços, sistema de recuperação da informação e até mesmo linguagens de indexação específicas para o determinado público. Para tornar os usuários mais autônomos, independentes e proativos, a organização da informação tem papel fundamental nesse processo, uma vez que estas são qualidades essenciais para a sobrevivência numa sociedade exigente e competitiva, e com muitos meios de informação. Assim, a eficiência da organização do acervo deve ser medida pela rapidez com que é possível localizar a informação. Ou seja, a quarta lei de Ranganathan já avisa: poupe o tempo do leitor. Esse princípio de poupar o tempo do leitor aponta para a importância da simplificação das linguagens documentárias a favor dos leitores, tendo como objetivo diminuir o tempo de busca para encontrar a informação desejada. O papel do bibliotecário é facilitar e auxiliar os usuários em sua experiência dentro das bibliotecas, ajudando-os a se tornarem independentes. Com isso, deve-se entender os obstáculos desse objetivo e trabalhar neles até que se possa desempenhar essa experiência efetivamente. E para que o bibliotecário seja capaz de realizar seu trabalho de forma eficiente, o profissional deve estar ciente de que é preciso atender às necessidades dos usuários, que dentro desse grupo se encaixa o corpo docente e os alunos, além de ter que conhecer o acervo para só então ser capaz de fazer o planejamento da unidade. Para isso, é necessário um estudo de caso aprofundado para entender as necessidades dos usuários e aplicar as devidas melhorias para atraí-los cada vez mais. Conquistar o público infantil realizando atividades no ambiente da biblioteca é algo decisivo para aproximá-los dos livros e incentivá-los à leitura, bem como na familiarização do uso do espaço da biblioteca. Por outro lado, a maior ou a menor interação entre biblioteca e usuário depende principalmente de como a biblioteca está organizada. Nos dias de hoje, como sabemos, a organização das bibliotecas possui um papel importante no desenvolvimento das habilidades e também na construção da capacidade informacional do usuário. Em uma biblioteca, a organização do acervo é uma operação que deve receber atenção especial, pois a forma de organizar possibilita que o usuário tenha um acesso mais fácil às informações. Portanto, evidencia-se a necessidade de que se adotem políticas de organização. O processo de seleção e organização das obras para o acervo tem como principal objetivo satisfazer o desejo de leitura dos usuários de uma biblioteca, além de suprir as necessidades informacionais desses usuários, para que eles saiam da biblioteca com um relato positivo de todo o ambiente. E a experiência conta com toda a estruturação de uma biblioteca. Vai desde a política de aquisição até o processo de organização desse acervo.
Para a estruturação de uma biblioteca, é fundamental a formação de seu acervo. As fontes bibliográficas pertencentes a uma biblioteca escolar devem ser organizadas de acordo com os interesses do perfil dos usuários, especialmente dos pequenos leitores. Os autores, Simão, Schercher e Neves, consideram que documentos devem ser cuidadosamente selecionados e classificados de acordo com o interesse de seu público, e que seja capaz de atraí-los e de satisfazê-los. A política de seleção de materiais de informação é uma política voltada na verificação da melhor qualidade na formação de uma respectiva coleção, dentro das disponibilidades e recursos existentes na instituição na qual a biblioteca está inserida. E é justamente neste documento que estarão presentes sinteticamente todos os procedimentos básicos necessários para a seleção e aquisição dos materiais que irão compor o acervo da biblioteca. A responsabilidade de seleção, aquisição e descarte, que fazem parte da política de seleção de materiais, fica a cargo do bibliotecário, devendo ser auxiliado por uma comissão formada por representantes do corpo docente, professores, supervisão escolar e direção da escola. Aqui estão algumas das atribuições do bibliotecário responsável para fazer a política de materiais funcionar. Pesquisar no mercado livreiro local ou nacional as obras pertinentes à biblioteca e sua instituição, coletar a sugestão de materiais de informação para a compra junto dos professores e alunos, selecionar materiais a serem adquiridos para a compra em conjunto com o corpo docente da escola, selecionar material adquirido por doação, fazer a avaliação periódica do acervo já existente, elaborar a listagem final de materiais a serem adquiridos, encaminhar a listagem para o setor responsável pelas compras, fazer descarte ou desbastamento de material. E aqui estão algumas das atribuições da comissão de seleção: indicação de bibliografias e materiais especiais, seleção de materiais adquiridos por doação, seleção de materiais previamente levantados no mercado livreiro, recursos financeiros da escola e seleção de materiais para descarte. Já a constituição do acervo de uma biblioteca escolar pode ser composto de várias formas de materiais de informação, desde que sejam pertinentes às metas da biblioteca e da instituição. Os tipos de materiais são obras de referência, como enciclopédias, dicionários, índices, abstracts, almanaques e outras fontes de consulta. Didáticos e paradidáticos, os livros adotados para o ensino e desenvolvimento do currículo escolar exigido. Livros de literatura de autores clássicos e modernos que trazem momentos de lazer e conhecimento usando a imaginação, fantasia e realidade. Periódico, como os jornais e revistas de circulação nacional e periódicos especializados. Folhetos, que são materiais obtidos normalmente por doação, e os multimeios, como as fitas de vídeo, mapas, globos, cartazes, CDs, fita cassetes, dispositivos e entre outros. Nos critérios de seleção e aquisição, o bibliotecário vai encontrar o guia para trabalhar com a seleção, garantindo a coerência do acervo no transcorrer do tempo e com a sua forma de aquisição na compra, doação e permuta. Na compra, vai-se ter a seleção de materiais a ser adquirido, análise dos materiais de informação selecionado, como autoridade, atualidade, idioma, relevância e entre outros, levantamento de preço no mercado livreiro, catálogos de editoras, bibliografias, resenhas, periódicos, a apresentação da listagem final junto à comissão para aprovação, verificação dos recursos financeiros necessários e a efetivação da aquisição. A doação é a verificação da relevância dos materiais de informação para o acervo, análise do estado físico, atualização temática da obra, investigação da existência de equipamentos necessários para a exibição de multimeios e, em caso de não pertinência dos materiais no acervo, encaminhá-los a outras instituições similares. Já na permuta, é a verificação de obras e periódicos em duplicatas, confecção de listagem, troca de listagem com bibliotecas escolares próximas,
a análise das listagens recebidas e a permuta das duplicatas nas bibliotecas pré-selecionadas. Em relação aos critérios para descarte, a biblioteca deverá substituir ou descartar materiais de informação quando estes se encontrarem nas seguintes condições: materiais desatualizados, materiais não utilizados, materiais não relevantes aos cursos oferecidos ou objetivos da escola e condições físicas precárias. É importante frisar mais uma vez que estas tomadas de decisões do bibliotecário deverão ser feitas em conjunto com a comissão, levando sempre como critério as necessidades dos usuários e das crianças. Bom, ao longo da pesquisa, encontramos alguns relatos e exemplos sobre a organização do acervo nas bibliotecas e bibliotecas escolares. Um deles foi o relato da biblioteca Professor Antônio Camilo de Faria Alves, do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, que no ano de 2017 ocorreu um processo de elaboração de listagem para aquisição de acervo, em que os usuários foram chamados para opinar sobre a composição da lista de compras no período de fevereiro a junho de 2017. E o que aconteceu foi que os bibliotecários colocaram uma caixa personalizada de cor chamativa com os seguintes dizeres: sugestão para a compra de livros, juntamente com um pequeno formulário para resposta. A caixa foi colocada em cima do balcão de empréstimo da biblioteca, um local de grande visibilidade dos usuários. E, ao final do projeto, os bibliotecários perceberam que o simples gesto de perguntar para os usuários quais eram os seus desejos de leitura, quais livros eles gostariam que tivessem no acervo da biblioteca de sua escola, fez com que eles se sentissem mais valorizados. E isso é um fator que poderá aproximar os alunos da biblioteca, ajudando ainda mais na hora de seleção, aquisição e descarte do acervo. Se tratando da catalogação, vale salientar que a catalogação de bibliotecas escolares é efetuada pelos mesmos motivos das demais bibliotecas: recuperar informações. É importante adotar um sistema de catálogo de acordo com os padrões bibliográficos aceitos nacional e internacionalmente, pois facilita a sua inclusão em grandes redes de informação, bem como as bibliotecas fazerem parte de um catálogo coletivo, visto que tal colaboração poderá aprimorar a eficiência e a qualidade do processamento técnico dos livros, sempre adaptando as estratégias de acordo com os usuários. A escolha do tipo de catálogo adequado depende do conhecimento que o profissional possua sobre o tipo de acervo e a que público a biblioteca se destina. Pimentel sugere que nas bibliotecas escolares exista um catálogo de autor, título, assunto e um catálogo dicionário. Seguindo alguns princípios como precisão, integridade, clareza e lógica, na examinação dos assuntos identificados nas obras, o bibliotecário fica responsável pela catalogação e classificação por áreas de conhecimento. Logo depois da catalogação, existe a necessidade de deixar o acervo organizado para disponibilizar as obras para consultas e empréstimos aos usuários. E essa atividade, a classificação, consiste em associar e reunir as obras por assuntos semelhantes, ou seja, organizar em classes. Se a biblioteca escolar for organizada de acordo com um sistema que seja utilizado pela maioria das bibliotecas, a criança terá mais segurança e estímulo para explorar os acervos de outras bibliotecas. E isso determinará não só o uso de seu acervo, mas a formação intelectual de seus usuários. Para tal, adota-se o uso de princípios básicos de organização, como os sistemas de classificação mais utilizados em bibliotecas: a classificação decimal universal, a CDU, e a classificação decimal de Dewey, a CDD. As bibliotecas escolares podem optar por eles, fazendo adaptações de acordo com as necessidades e níveis de competência informacional desses usuários. E essas adaptações, planejadas para as crianças, podem ser capazes de favorecer aos poucos a familiarização das crianças com a organização temática e física das coleções,
e dessa forma promoverá o autosserviço e diminuirá gradativamente a demanda por orientação, tornando os pequenos usuários cada vez mais seguros e independentes em relação à biblioteca. Dentro dessas adaptações, a gente tem o sistema de cores e tons de cores, que é onde se adiciona uma cor para cada gênero ou assunto. O sistema de ícones e figuras, que é esse aqui ao lado, é onde cada figura representa um assunto ou área do conhecimento, como vocês podem observar. Já o sistema de divisão por seções é onde se separa as obras por temas, adicionando a sigla desses grupos. Agora a Natália e logo em seguida a Amanda vão falar um pouco mais sobre algumas dessas adaptações. A classificação por seções é um exemplo de classificação que pode ser adotada por bibliotecas escolares. Essas segmentações por seções são capazes de dar mais autonomia e responder com mais rapidez e eficácia às dúvidas e assuntos de interesse desses públicos. Um exemplo de biblioteca que adotou a classificação de seções é a Biblioteca Rubem Braga, que é localizada na cidade de São Paulo. É uma das 46 bibliotecas de seu Centro Educacional Unificado e, em teoria, deveria ser uma biblioteca pública, mas como está alocada junto com unidades escolares, seu público e acervo é voltado para esses usuários, que possuem idades entre 4 e 18 anos. Ela foi inaugurada no ano de 2003 e conta com um acervo com cerca de 23 mil livros, estando classificados em 37 seções infantis e 13 seções juvenis. A classificação por seções foi adotada seguindo a quarta lei de Raganato, já mencionada anteriormente, e fez-se necessário uma maior atenção para o público-alvo. Algumas das seções infantis são biografias, contos de fada, fábula, ficção científica, folclore, histórias de animais, histórias de aventura, mitologias, poesia infantil e etc. As seções juvenis são aventura, contos, crescer, crônicas, distopia, diversão, fantasia, ficção científica, HQ, mistério, romance, terror e variados. O tesouro não é aplicado integralmente nesta biblioteca, pois as seções utilizadas são apenas a que atendem à necessidade do público local. O acervo infantil fica separado do acervo juvenil e os bibliotecários da unidade ficaram responsáveis pela criação das tabelas explicativas com as siglas, descrições dos conceitos e exemplos de livros das seções infanto-juvenis, como pode-se observar na imagem. Na classificação dos livros infantis, se utilizam figuras indicando as seções. Já nos livros juvenis, é utilizada uma etiqueta onde possui o nome da seção e a sigla desta, como podemos ver na imagem anterior. Um dos resultados vistos foi que a classificação por seções funciona como uma preparação para o sistema de organização em bibliotecas, como a CDD, pois se ajusta melhor à compreensão dos leitores, no caso das criancinhas que ainda não sabem ler e aos seus interesses de leitura, mas também mantém a lógica da organização por assuntos semelhantes, que os jovens leitores acabam achando positivo, pois encontram rapidamente as leituras de seus interesses. Em relação às adaptações por cores. A classificação em cores tem sido considerada a melhor metodologia, sendo um fator importantíssimo na recuperação da informação, por construir um elo entre a linguagem visual e a busca do material nas estantes. Algumas bibliotecas de escolas utilizam esse sistema de cores para estimular as crianças menores a frequentar a biblioteca, por se tratar de um método de fácil assimilação. Isso porque as cores é uma das primeiras linguagens que a criança aprende quando pequena, assim como reconhecer sons, símbolos e figuras, o que facilita a localização da obra desejada. O contato visual sinalizado através das cores nas etiquetas dos livros encontrados nas estantes desperta o interesse dos usuários das séries iniciais, que assimilam visualmente os assuntos através das cores, tornando mais fácil conhecer novas obras. Assim, reúne-se as obras por meio de cores estabelecidas no intuito de tornar a biblioteca um local convidativo, atrativo, dinâmico, agradável, alegre e colorido, onde as crianças matriculadas na escola sintam prazer em frequentá-la. A organização pela classificação em cores, além de facilitar a busca, torna as bibliotecas mais vivas, mais coloridas, deixando os alunos mais curiosos pelo gênero dos livros e, consequentemente, pela leitura. Percebe-se então que o uso de sistemas de classificação por cores acarreta benefícios ao comportamento informacional dos alunos.
E para exemplificar as potencialidades desse modo de classificação, trouxemos alguns relatos interessantes, como, por exemplo, o relato da experiência das atividades educacionais desenvolvidas no ambiente da Biblioteca Escolar Monteiro Lobato. Uma atividade foi desenvolvida com as crianças da primeira até a quarta série, em conjunto com os respectivos professores, o que, além de proporcionar o entrosamento entre professor, bibliotecário e aluno, oportunizou o docente a conhecer o que a biblioteca possuía com relação ao assunto que pretendia ministrar em classe. Foi explicado como os livros da coleção infantil são organizados, o porquê das etiquetas coloridas, já que o sistema adotado era o de cores, as cores nas prateleiras, o local onde deveria ser deixado o livro e que todos esses cuidados e organização facilitavam a localização do livro. Após esclarecimentos, entregou-se aos alunos uma ficha com a imagem da lombada específica para que conseguissem, através da leitura das cores afixadas na lombada e o número de registro, localizar o local em que o livro se encontrava na prateleira. E a intenção era que conseguissem localizar o livro sem a ajuda do bibliotecário. Já com a ficha em mão, a criança ia até a estante, localizava a prateleira, a cor e a obra, respectivamente, levando-o até a mesa. Daí na ficha havia referência do livro, que as mesmas teriam que encontrar e ainda responder algumas indagações. A atividade tinha como objetivo levar as crianças a compreenderem que o acervo da biblioteca é organizado em determinada ordem, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e capacidades para sua adequada utilização. E como resultado, constatou-se maior socialização das crianças, o desenvolvimento de suas aptidões e o senso de responsabilidade, promovendo assim o uso autônomo da biblioteca. No relato de investigação sobre estudos de usuários da biblioteca escolar e da educação básica em uma representante em São Luís, capital do estado do Maranhão, o enfoque foi responder à pergunta: os usuários da biblioteca escolar compreendem o elo desenvolvido a partir do sistema de classificação por cores entre o material disponível e as cores que o representam? A investigação foi realizada no ano de 2016, com alunos do 3º ao 6º ano do ensino fundamental. A entrevista foi efetuada individualmente com cada aluno. As perguntas foram reproduzidas de forma expositiva e com exemplos, para que os entrevistados compreendessem e se sentissem à vontade ao respondê-las. Foi feita a observação do comportamento informacional dos alunos, com base em um guia, durante a realização das visitas agendadas à biblioteca. Os resultados em relação ao sistema de classificação foram: no que tange à opinião dos respondentes sobre o sistema de classificação por cores, 18% respondeu que o sistema é bom, 82% achavam ótimo. Mesmo com os números positivos, durante a entrevista, percebeu-se que as crianças não sabiam como é realizada a organização da biblioteca. Com isso, supõe-se que a biblioteca não desenvolve a expansão da capacidade de familiarização das crianças com a organização física e temática das coleções. Quanto à associação das cores ao conteúdo do acervo da biblioteca, 45% dos alunos comunicou que consegue fazer associação, 36% respondeu que não, 19% responderam que apenas às vezes. As respostas positivas aqui foram pelo fato de as crianças sempre serem encaminhadas à estante da literatura infanto-juvenil, representada pela cor amarela, fator que influencia e condiciona diretamente no comportamento informacional dessas crianças. Entretanto, apresentam dificuldades na recuperação de outro material que não seja destacado pela literatura. Os alunos também relataram que o tamanho das etiquetas era pequeno, dificultando a visibilidade. Sobre a facilitação por parte do sistema de classificação na recuperação da informação, 64% das crianças respondeu que o sistema ajuda a recuperação, 36% relatou de modo negativo. Os alunos que afirmam que o sistema não facilita a recuperação alegaram não entender o sistema e suas divisões, o que reforça mais uma vez a importância da orientação ao usuário sobre as complexidades da organização da biblioteca, pois diminuirá gradativamente a demanda por orientação, tornando os pequenos usuários cada vez mais seguros e independentes em relação à biblioteca. Os alunos foram questionados sobre as melhorias do sistema de classificação e recuperação da informação. 64% respondeu que sim,
19% disseram que estão totalmente satisfeitos. Perante o que foi relatado, concorda-se que os usuários são incentivadores a melhorias da qualidade dos serviços prestados da biblioteca, visto que estes mesmos usuários podem passar a procurar mais e mais bibliotecas, em especial quando suas demandas são ouvidas. Esse estudo de usuário demonstrou que as crianças não estavam ambientadas com o sistema de classificação, sentindo dificuldades ao associar as cores ao conteúdo dos documentos, onde a maioria das crianças só conhecia os da cor amarela, e que a visita guiada era oferecida aos alunos somente no começo do ano letivo, o que impede a autonomia do usuário, limitando e engessando o seu comportamento informacional, o que deverá repercutir de modo negativo por toda a sua vida estudantil e durante suas buscas por informação. A instrução informacional, ou seja, o desenvolvimento das competências informacionais, é fundamental para o entendimento completo desse sistema, mesmo que pareça algo simples. É ideal que essa experiência de desenvolvimento seja trabalhada ao longo do ano letivo e em concordância com o corpo docente, através de projetos que visam a melhor margem para todos os envolvidos. O sistema de cor é o mais adotado como sistema adaptado para as crianças nas bibliotecas escolares porque eles, de fato, funcionam, mas não sozinhos. Ou seja, não adianta classificar por cor lá bonitinho e não ensinar seu devido uso às crianças ao longo do seu processo de aprendizagem dentro das escolas. Para isso, é primordial a atuação efetiva do bibliotecário escolar. A indexação é o processo de investigar por meio de uma análise documental todas as partes do documento. Ou seja, através desse procedimento, identificamos outros assuntos importantes para a recuperação da obra. Assim, um dos aspectos relevantes na indexação de bibliotecas escolares é a documentação do acervo, que é preferencialmente constituído de temáticas que fazem parte de currículos pedagógicos, sendo necessário diversificar com outros temas, sem dispensar a importância dos literários. Afinal, é por meio do gosto pela leitura que mais se cativa os jovens e as crianças. Desse modo, mantém-se os mesmos termos dos tópicos anteriores. Adotar um sistema de procedimentos comuns, de conhecimentos mais gerais, mas adaptando-os a seus usuários e a seus suportes. Nesse contexto, um estudo de caso sobre seus usuários é ainda mais necessário. Estudo incluindo toda a comunidade escolar, docente, diretores, crianças e pais, pois é preciso entender como eles se comportam em suas buscas informacionais para atendê-los com mais eficiência. E então, aqui as considerações finais. Focando na competência informacional, é bom lembrar de que a criança é um sujeito que procura ativamente compreender o mundo em que o rodeia e buscar por si só resolver as dúvidas que o mundo lhe provoca. E com isso, é necessário familiarizar os alunos desde cedo com todo o aparato informacional do mundo letrado, sempre respeitando seu estágio de desenvolvimento, claro, e estimulando a competência informacional infantil. Ouvir seus usuários é imprescindível, pois saber o que eles precisam e o que querem ajuda a atendê-los da melhor forma para assim serem capazes de criar laços com o ambiente, uma vez que, ao lhe dar voz, eles se sentem mais acolhidos e estimados. Entende-se que o aluno deve encontrar na biblioteca um lugar onde a leitura indicada pelo professor conviva com a leitura de interesse individual, uma vez que a leitura não se restringe somente a atividades educacionais. Essa prática também deve ser encarada como uma forma de entretenimento e não apenas como uma atividade escolar. Acredita-se que, assim, as crianças poderão se preparar melhor para viver numa sociedade caracterizada por mudanças e contradições, ou seja, aprendendo a pensar de forma lógica e criativa, a solucionar problemas, a usar informações e comunicar-se efetivamente. Os autores Pinheiro e Oliveira salientam que o profissional que trabalha na biblioteca deve saber que é protagonista nesta, no papel de construir, organizar e enriquecer o acervo, assim como de tornar conhecidos os recursos da biblioteca. Deve também ter ação administradora, o que torna necessário que ele conheça muito bem sua clientela, para que possa disponibilizar recursos informacionais adequados a cada fase, bem como o corpo docente com quem irá trabalhar cada projeto. Tendo em vista a função que a biblioteca escolar desempenha, pondera-se que, para que ela exerça seu papel,
é necessário que haja um trabalho colaborativo entre bibliotecários, professores e a direção da escola. O trabalho em conjunto influencia positivamente na aprendizagem dos alunos e no sucesso das metodologias de ensino utilizadas pela escola, além de ser fundamental para o desenvolvimento da função educativa do bibliotecário. Assim, acredita-se que uma política de seleção bem formulada, com objetivos claros e precisos, pode garantir que o acervo de uma biblioteca seja formado com o equilíbrio e a qualidade almejada, mas que ela não deverá ser definitiva, visto que a biblioteca é uma organização dinâmica em constante mudança que poderá ser expandida ou modificada, refletindo as possíveis transformações dos objetivos e programas escolares. Defendendo-se assim a ideia de um acervo híbrido. Além de documentação didática de acordo com o currículo escolar, um acervo que possua desde os clássicos da literatura, como Machado de Assis, até os livros de série, como a trilogia dos Jogos Vorazes. Que esse acervo híbrido consiga atender às demandas dos diferentes públicos ou das diferentes necessidades dos usuários. Não cabe ao bibliotecário ou à comissão definir o que cada um vai ler. O papel do bibliotecário é fazer a ponte entre a demanda literária e pedagógica dos usuários e o acervo, mostrar a diversidade das obras disponíveis, oferecendo opções e, quando for o caso, dar sugestão às crianças e aos demais usuários, como aos professores. Dessa forma, o bibliotecário estará cumprindo a função de mediador da informação por meio do acervo, contribuindo para tornar cada vez mais leitores conscientes e indivíduos proativos. É de suma importância que o profissional bibliotecário responsável pela unidade tenha consciência de utilizar a seu favor todas as ferramentas que estiverem a seu alcance, tendo como objetivo suprir a necessidade da comunidade escolar, elaborando uma catalogação e classificação de acordo com seu público, sendo autor de ações e atividades que estimulem e desencadeiem habilidades positivas que auxiliem no desenvolvimento escolar e informacional, tanto como aluno quanto como uma pessoa que, ao passar dos anos, em contato com o ambiente da biblioteca, se torne autônomo e possua competências para localizar as obras de seu interesse em qualquer unidade que o sujeito visitar. Ressaltando o uso da organização pela classificação em cores, que além de facilitar a busca, torna as bibliotecas mais vivas, mais coloridas, deixando os alunos mais curiosos pelos gêneros dos livros e, consequentemente, pela leitura. Portanto, evidencia-se que adotar medidas que facilitem o acesso à informação é extremamente necessário em uma biblioteca. Em se tratando da biblioteca escolar, cujo público, em grande maioria, é infantil, requer-se uma atenção especial na escolha do sistema de classificação, e a classificação em cores, como pôde verificar, apresenta as características necessárias para uma satisfatória recuperação da informação pelas crianças. Contudo, fica o desejo que a biblioteca escolar possa cada vez mais oferecer serviços de qualidade por meio da cooperação entre professores e bibliotecários habilitados, da democratização do acesso ao conhecimento e da formação de leitores críticos, questionadores e conscientes de seu papel no complexo ambiente informacional da atual sociedade. E aqui estão as nossas referências e informações de contato. Esperamos que tenham gostado da apresentação e que ela tenha sido instrutiva a todos. Obrigada e até a próxima!